Olá, a TV Estadão e o Broadcast Político conversam hoje com o cientista político Rafael Cortes, da Tendências Consultoria. Ao meu lado, a colunista do Broadcast Político, Elizabeth Lopes. Olá, Rafael, muito obrigado pela sua atenção, por vir aqui conversar com a gente hoje. Nós gostaríamos de começar essa conversa com você falando um pouco sobre as últimas ações e declarações do presidente Jair Bolsonaro nos órgãos de controle e fiscalização, especificamente Receita Federal, COAF e também algumas declarações sobre a Procuradoria-Geral da República. Queria que você comentasse um pouco sobre como você tem visto tudo isso e como que isso se relaciona com o discurso do presidente do combate à corrupção, que foi uma das suas principais bandeiras na campanha. Bom, em primeiro lugar, agradeço ao convite de vocês e me parece que esse é o grande tema político, né? Com o encaminhamento da agenda econômica, me parece que o sinal de risco político vem justamente das ações do presidente Bolsonaro em relação à autonomia de diversos órgãos e, sobretudo, por conta da agenda do Queiroz, que envolve um dos seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro. E me parece que é bastante preocupante por razões óbvias, né? O Brasil, nesse momento, enfrenta um quadro de crise política, de polarização, e esse é um cenário típico para olhar com cuidado o funcionamento das instituições, que é, digamos assim, o mínimo que a gente precisa preservar para o Brasil manter características fundamentais de um processo democrático, que as instituições consigam funcionando a partir das regras do jogo estabelecidas. Então nós estamos numa fronteira entre escolhas políticas e perda de autonomia de algumas organizações. E além dessas questões óbvias de cuidado com as regras do jogo democrático, tem a implicação econômica desse ponto, né? O Brasil enfrenta um ciclo econômico muito negativo e, de alguma maneira, toda essa agenda, não só no caso agora dessas organizações que você falou, mas de toda a agenda não econômica do Poder Executivo, isso pode afetar a maneira como o mundo nos vê e, no momento em que o Brasil tem dificuldade de retomar, é um sinal negativo que a gente olha com cuidado. Rafael, é possível mensurar o risco Bolsonaro? Por exemplo, o Congresso está tocando paralelamente a reforma da Previdência em vias de ser aprovada, reforma tributária, MP da Liberdade Econômica. Então parece que são dois países, né? O que o Congresso está tocando e o Bolsonaro ali com a verborragia, criticando ali, né, a Argentina, falando mal, né, dando assim, declarações polêmicas e raivosas. Qual o risco Bolsonaro? Assim, é possível mensurar esse risco? Não é uma tarefa trivial, mas me parece que esse risco vem via incerteza elevada, né? Quando a gente inaugura o 2019, a principal preocupação era em que medida a agenda econômica ia ganhar protagonismo dentro do bolsonarismo. E, num certo sentido, e aí tendo em vista a reforma da Previdência, as perspectivas foram melhores do que se imaginava. Um projeto que chega com um nível de economia maior do que a gente esperava. Só que, em paralelo, teve toda essa agenda de muito barulho, muita incerteza. Então, eu acho que o canal desse risco, Bolsonaro, vem via incerteza política muito elevada, a despeito do encaminhamento positivo da agenda econômica. O Brasil deve encerrar um ano com um crescimento que era esperado num cenário pessimista, que era um cenário sem reforma da Previdência. Então a gente chega ao final do ano, muito provavelmente, com um cenário de crescimento muito baixo, mesmo com a reforma da Previdência e outras agendas, não é só a reforma da Previdência, sendo encaminhadas pelo Legislativo, e me parece que essa é uma maneira de a gente começar a medir esse risco político. Mas ele ainda tem aquele capital que se fala em torno de 30, você acha que ele mantém ainda esse capital político? Acho que sim. Tem quase hoje um terço do eleitor que aprova a administração, um terço que não se posiciona claramente, um terço já decepcionado. Em boa medida, a gente volta àquele patamar de apoio que o presidente Bolsonaro teve no início da campanha eleitoral. Antes dele ser visto como o principal competidor em relação ao PT, era mais ou menos nesse patamar de votação que ele obtinha. Como ele é um candidato, um presidente, né, um ator político, que não deu estelionato eleitoral, em boa medida todas essas agendas já estavam de alguma maneira presentes na forma como ele se construiu e se posicionou no plano político. Isso mantém, me parece, um piso estável. Agora,
isso depende também, no futuro, de uma retomada do crescimento econômico. O Brasil vem em algum longo período de crescimento muito fraco, e aí, eventualmente, isso pode afetar a popularidade do presidente. Rafael, tem uma outra área importante da economia que tem, alguns atores ali têm mostrado uma preocupação. Recentemente, o ex-ministro Blairo Maggi disse que estava preocupado com a retórica ambiental, que o Brasil poderia voltar a estaca zero no agronegócio global, né? Principalmente em termos de imagem. Também a ex-ministra Cátia Abreu disse que os produtores que estavam alegres hoje iriam chorar amanhã. Queria que você comentasse um pouco sobre essa retórica ambiental do presidente Jair Bolsonaro, se ela pode, de fato, prejudicar as exportações do agronegócio e a imagem internacional que o Brasil vinha construindo nesse contexto. Não pode, na verdade, já vem prejudicando, né? Essa é uma questão super delicada. Acho que esse comportamento pouco plural ou com uma retórica muito exacerbada, ele deslegitima. Ele tem dois efeitos. Primeiro, é um efeito de credibilidade, né? Que o chefe do executivo, né, de uma nação importante como o Brasil precisa ter um diálogo amplo com as diferentes forças políticas ao redor do mundo, até em nome da defesa dos interesses estratégicos do Estado brasileiro. Acho que esse é o primeiro problema, de credibilidade. O segundo é que essa retórica presidencial, ela acaba deslegitimando a própria agenda do executivo, e não só na questão ambiental. Então, a política para a Amazônia, por exemplo, é um tema que é antigo, é de difícil resolução e tem uma série de interesses por trás do tema. Para quem quer resolver, ou seja, alterar a política anterior, uma das preocupações tem que ser com a forma como isso é colocado. Precisa se legitimar o debate. E essa estratégia do presidente é muito negativa. Haja vista, por exemplo, a crise em relação ao INPE, ao desgaste gerado por conta desse comportamento centralizador do presidente, que não se preocupa com o rito processual e com o funcionamento das instituições. O acúmulo dessas agendas deve ter um efeito negativo, e aí reforçando o seu ponto, né? E, eventualmente até com efeitos econômicos mais baixos do que a gente poderia num cenário de maior normalidade. Rafael, a gente estava conversando há pouco sobre a figura do Moro, Sérgio Moro, que continua sendo o grande fiador, né? E o Bolsonaro numa política de morde e assopra, né? Batendo nele com vistas aí, né, que seria um potencial candidato em 2022. O Moro continua sendo, apesar do desgaste, na sua avaliação, uma das figuras centrais do governo Bolsonaro, ou vem perdendo capital? Perdeu capital político, não há dúvida. O desgaste em relação às mensagens, o fato da sua agenda ter dificuldade de caminhar no Congresso, acho que não é uma transição fácil, né, de um homem vindo da magistratura para o processo político, não é uma transição fácil, certamente, e isso foi afetado em função dessa perda de força. Então, essa percepção de fraqueza, né, a política tem muito uma questão da percepção, né, e a percepção é de uma fraqueza por conta da dificuldade da agenda de corrupção, caminhar no Congresso. Foram várias derrotas, a começar pelo COAF, mas não se resume a esse ponto. Agora, a despeito desse desgaste, me parece que ainda é um ator político relevante. Acho, inclusive, que é cada vez mais um político e menos um nome vindo da magistratura. Ou seja, a gente tem que analisar o destino do ministro Sérgio Moro sob os olhos mais da política do que qualquer outra coisa. Acho que o cenário para ele, para um encaminhamento para o STF, acho pouco provável, que era uma das possíveis saídas. Então, ele é um ator político. E, nesse sentido, ele ainda tem um papel muito relevante e, eventualmente, um rompimento do Moro com a administração Bolsonaro pode significar um choque bem relevante, negativo para o presidente. Acho que o Moro tem, e as pesquisas mostram um pouco nessa direção, um capital político pessoal que fica preservado, até porque ele ainda personifica o combate à corrupção. O fato de ter sido o juiz que fez o processo do ex-presidente Lula é um ativo político em função do quadro eleitoral, então é um homem que a gente deve olhar com bastante cuidado. Rafael, eu queria conversar com você um pouco, voltando no início da nossa conversa, você falou sobre as instituições. O Senado agora terá uma decisão relevante, que seria a aprovação ou não do Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington.
Queria que você falasse um pouco mais sobre como que as instituições deveriam reagir a alguns momentos ou movimentos do presidente Jair Bolsonaro que não seriam de impessoalidade ou que não responderiam às atribuições do cargo. Esse é um debate super, super importante, né? A gente comentava anteriormente, né? Uma democracia, ela se mantém estável quando esses mecanismos de freios e contrapesos estão funcionando, né? Naturalmente, é da opção do presidente fazer uma série de opções políticas, isso é legítimo e precisa ser respeitado como tal, mas há claramente escolhas vindas do presidente que que rompem essa normalidade, né? E uma delas tem a ver com a opção pelo seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, para a embaixada. E aí eu nem me refiro a uma questão legal, que também tem um debate. A assessoria do Senado sinalizou que isso pode ser um caso de nepotismo, mas esquecendo esse ponto à parte, é uma maneira de exercício da política muito personalista, muito em torno de um núcleo familiar que não é típico de governos republicanos. Acho que esse é um ponto importante. Mesmo que a gente deixe de lado a questão legal, o espírito, a maneira de enxergar o exercício da política é muito personalista e me parece que não contribui para a qualidade da política pública, para uma organização de poderes mais plural e deve ter, inclusive, possivelmente, implicações negativas para a política externa brasileira. Então, vamos imaginar, né, fazendo um exercício aqui de tentar antever o futuro, que o presidente Trump não se reeleja nos Estados Unidos. Toda aproximação Estados Unidos e Brasil vem por uma suposta, e essa é a justificativa para a escolha do Eduardo, de uma relação política muito próxima, quase pessoal. Eventualmente, a depender do cenário na eleição americana, isso pode ser contrário aos interesses do próprio governo brasileiro, o que já aconteceu, por exemplo, no caso argentino. Né? O resultado eleitoral na Argentina foi o contrário do que o presidente se mobilizou e aí, eventualmente, nós vamos pagar o custo econômico e político dessas opções. Agora, uma eventual derrota da indicação pode cair no colo do Bolsonaro, prejudicando, assim, mostrando uma fragilidade? E aí um teste, né, para pegar as duas perguntas, né? Vai ser super importante do ponto de vista simbólico, que não é o veto a uma escolha qualquer, é o veto ao filho do presidente e isso certamente tem o potencial de elevar as tensões entre os poderes. Por outro lado, se o Senado aprovar, a percepção é de fortalecimento do bolsonarismo. Então, nós estamos diante de uma questão bastante delicada. Inclusive, não é por um acaso que o presidente tem feito uma série de movimentações para tentar garantir essa opção, né, a sua escolha, porque o futuro pode ser realmente diferente a depender da ação do Senado e a expectativa agora é justamente até que ponto esses freios e contrapesos vão conseguir minimizar essas decisões um pouco fora do âmbito de uma normalidade a partir da escolha do Executivo. Rafael, falando nos atores políticos, a gente pode já sinalizar ou mostrar que há uma antecipação da campanha de 2022, o Dória descolando aí do Bolsonaro, o Maia falando de uma aproximação com o PSDB, o Dória abrindo a porta para o Frota, o Bolsonaro ali atirando no muro, né, o Huck ali também fazendo críticas. Você acha que há uma antecipação assim do cenário de 2022 já? É muito curioso, porque de fato a despeito da gente estar no início de uma nova administração. Existe essa antecipação diante de uma constatação que o Bolsonaro não vai transformar a sua coalizão eleitoral, sua vitória eleitoral, numa coalizão mais estáveis entre os partidos. Ou seja, 2018 a principal mudança é que o PSDB mudou de nome, né? A centro-direita, quem rivalizava com o PT, saiu do PSDB e se tornou PSL, liderado pelo presidente Bolsonaro. Então, tinha uma expectativa de que ele pudesse reorganizar o campo a partir dessas mudanças no sistema partidário, e isso não tem acontecido. Então, na prática, deve haver novamente, ou possivelmente, um risco de fragmentação dentro dessa centro-direita, entre uma centro-direita bolsonarista e uma centro-direita, digamos, mais tradicional. À medida que os atores perceberam que esse movimento não deve se materializar, todo mundo procura se rearranjar
tendo em vista voos eleitorais futuros, daí uma série de mudanças. Eu acho que o conflito Bolsonaro e Dória é talvez o que melhor sintetize essa antecipação eleitoral. Queria que você falasse um pouquinho rapidamente, Rafael, para a gente já ir finalizando, sobre a oposição, né, nesses meses de governo. O que falta para que ela seja um pouco mais protagonista? Ou você vê a ascensão de alguma nova liderança? E só emendando um pouquinho, para a gente também não perder, né, o foco ali das eleições, como é que fica o PT, o Lula? Você acha que o PT vai novamente ser um ator importante na próxima eleição presidencial? Temos eleições municipais aí que podem também, né, balizar o cenário. O quadro político para a esquerda não me parece muito mais alentador, né? Tem um problema de liderança, naturalmente, né? Ainda é uma dependência muito grande da figura do ex-presidente Lula. Não é fácil a construção de lideranças políticas com impacto relevante. Tem um problema de agenda, né? Uma agenda nesse momento que não é propícia, não dá espaço para teses associadas à esquerda. Acho que a esquerda ainda tem muita dificuldade de propor, de se conectar com esses temas, sobretudo no plano econômico. Acho que ainda tem um discurso que não consegue mais mobilizar o eleitorado, e tem um problema, digamos, estratégico, né? Ainda tem a dependência do ex-presidente Lula, tem uma dificuldade de organizar o campo, o que me sugere ainda umas dificuldades eleitorais relevantes para 2020, mas pensando também para 2022. Então, acho que a esquerda precisa ficar mais do que a contraposição ao governo Bolsonaro. Acho que tem que resolver esses problemas internos ao campo para ter melhor sorte nas próximas eleições. E a questão da oposição, como é que você vê a oposição ao governo Bolsonaro? Ela não consegue caminhar muito mais do que fazer barulho, até pelo tamanho dela no Congresso. Então, é chamar a atenção para pontos, enfim, que o Executivo quer centralizar demais. Então, acho que vai tendência a judicializar bastante esse conflito, né? A gente já viu isso com uma série de agendas, acho que deve continuar, e tentar mobilizar e aumentar o custo de determinadas decisões, chamar a atenção da sociedade para o efeito de determinadas agendas, né? Não a ponto de vetar, porque não tem tamanho para fazer isso, mas pelo menos gerar um custo maior para, quem sabe, aí os poderes se equilibrarem um pouco mais e ela passar a ter melhores perspectivas eleitorais no futuro, mas por hora é um quadro bastante desafiador. Só para encerrar, você acha que há espaço aí para um outsider, ou por exemplo, o Luciano Huck vindo aí disputar as eleições presidenciais? Você acha que está se abrindo caminho aí? Acho que sim, ainda mantém essa ideia de que o PSL, o Bolsonaro é o PT com sinal trocado. Acho que tem alguma limitação para essa comparação, eu não partilho dessa visão, mas de todo modo essa leitura da realidade faz com que ainda exista espaço para uma figura dita moderada, né? E isso, em função da crise dos partidos políticos, que ainda é um quadro crônico, pode ainda resultar numa figura que apareça de fora do mainstream político, acho que com uma outra roupagem do que está sendo o governo Bolsonaro, mas ainda assim tem um espaço por uma figura de fora do mainstream. 2022 está muito aberto do ponto de vista do capital político, desses nomes que a gente conversou aqui. É difícil mobilizar capital político, então ainda vejo 22 possivelmente com um quadro bem aberto em termos eleitorais. Rafael Cortez, muito obrigado pela sua entrevista. A você que nos acompanhou, agradeço também pela atenção. Para acompanhar conteúdos como esse, acesse o portal do Estadão ou assine o Broadcast Político.